Eu caminhava pela rua quando, de repente, duas garotas que eu nunca tinha visto na vida me chamaram pelo nome. Ryan, a gente sabe que isso é estranho, mas tá rolando agora o chá de bebê da nossa melhor amiga. Você podia, por favor, fingir que é o namorado dela e o pai do bebê? Elas estavam visivelmente aflitas e uma explicou. O ex dela perdeu completamente a cabeça, já tentou colocar fogo na casa com ela dentro e disse que vai aparecer às 3 da tarde para tentar levar o que acha que é dele. Mesmo achando tudo surreal, resolvi seguir as duas até uma casa toda decorada com balões cor-de-rosa e faixas de boas-vindas para a menina. Quando entrei, dei de cara com aquele monte de mulheres me olhando curiosas, e lá estava ela, Becky, da minha antiga aula de literatura comparada, aquela que eu passei um semestre inteiro tentando arranjar coragem de puxar papo. Agora ela estava grávida de 8 meses, com um olhar cansado, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Parecia até pegadinha do destino. Gente, esse é o Ryan, anunciaram as meninas. O pai, a Becky, arregalou os olhos surpresa, mas entrou na brincadeira. Oi, amor, ela disse baixinho. Uma amiga logo me puxou de canto. O Richard tá mandando vídeo desde cedo, tá completamente fora de si. Só fica do lado dela com cara de protetor, até ele ir embora. Fiquei ao lado da Becky enquanto ela abria os presentes, mas o clima era de tensão. De repente, o celular dela vibra. Era mais um vídeo do Richard. Tô indo buscar o que é meu. Não pense que você pode me substituir, Becky sussurrou. Esse já é o 6º vídeo só hoje. Uma senhora, talvez tia dela, cochichou com outra convidada. Lembra quando o Richard jogou uma garrafa na cabeça dela no Natal? A mãe da Becky veio até mim. Obrigada por topar ajudar. Da última vez que ele apareceu, quebrou o nariz da amiga dela só porque tentou apartar. Às 2h30 chegou mais um vídeo. Richard dentro do caminhão. Manda todo mundo sair daí se não quiser confusão. O clima ficou ainda mais pesado e todo mundo ficou de olho nas janelas. Uns minutos depois, nova mensagem. Bonita a decoração rosa. Tô quase chegando. Ele sabe qual é a casa, comentou uma amiga nervosa. Becky tentava abrir um macacãozinho de bebê com as mãos tremendo. Alguém cochichou. Na última festa que ele apareceu, 4 pessoas foram parar no hospital. Às 2h50, o telefone da Becky tocou e ela atendeu, sem querer, no viva voz. A voz do Richard preencheu a sala. Tô vendo que tem visita. Que bonitinho. 10 minutos. As mulheres correram para os fundos levando as crianças. A gente chama a polícia agora? Perguntou a mãe da Becky. Eles só aparecem depois que acontece alguma coisa, respondeu alguém. Já tentamos antes. Às 2h55, chega uma foto tirada de fora da casa. Contei uns 20 carros aí. Espero que seu novo namorado esteja à altura. Por instinto, Becky se escondeu atrás de mim. O único som era do desenho animado na TV. 3 horas em ponto, ouvimos o ronco de um caminhão acelerando, música alta, depois tudo ficou em silêncio. Passos pesados na varanda, ninguém bateu. A porta só se abriu. Richard entrou como se fosse o dono. Alto, tatuagens no pescoço, regata mostrando as marcas do exército nos braços. Ele olhou para todo mundo até me achar. Então você é o substituto. Falou calmo, o que dava mais medo ainda. Vim buscar a Becky. Pode ir embora, riu. Elas contrataram segurança? Que graça. Não sou segurança, sou o pai. O rosto dele mudou na hora, de zombeteiro para ameaçador. O que você disse? Becky saiu de trás de mim. Você ouviu, Richard? Esse é meu filho, Becky. Foram 4 anos juntos. Não, Richard. Terminamos há 10 meses. Faz as contas. Ele avançou, mas bloqueei a passagem. Isso aqui é uma festa de família. Você não faz mais parte. Falei. Família? Ele olhou em volta. Todo mundo aqui sabe que eu vivi anos com ela. Fala de quem é esse bebê? A mãe da Becky respondeu firme. De alguém que é bem-vindo aqui, ao contrário de você. Richard ficou vermelho. Sua velha, fiquei bem na frente dele. Cuidado com o que vai falar. Aí ele reparou na diferença de tamanho entre nós. Acha que o tamanho assusta? Já enfrentei gente maior que você na guerra. E era pra eu ficar impressionado? Richard, Becky falou num tom decidido. Você já viu o teste de DNA? Sabe que não é seu. Esses testes podem ser falsificados. Então faz outro pela justiça, falei. Mas hoje você vai embora. Ele olhou ao redor. Vários celulares filmando, uma amiga com um taco de golfe, eu barrando o caminho até a Becky. Ele foi recuando. Isso não acabou. Nem de longe, apontou pra mim. Vou descobrir tudo sobre você. Boa sorte. Ele saiu batendo a porta com tanta força que um quadro caiu. O pessoal voltou a respirar. Becky sentou quase desabando. Obrigada, ela sussurrou. Você não faz ideia do que acabou de fazer. A mãe dela chorava aliviada. Ele foi embora. Ele nunca vai embora assim, tão fácil. Até tentamos retomar a festa, mas ninguém conseguiu relaxar de verdade. Depois de uns 20 minutos, fui com a Becky até o meu carro para pegar uma coisa e demos de cara com os 4 pneus cortados. Meu Deus! Becky mal conseguia falar. O celular dela vibrou. Uma mensagem do Richard com a foto da minha placa. Ryan, formado em Berkeley, 3612 Pine Avenue, apartamento 6C. Até logo, herói.
Senti o sangue gelar. Ele sabia onde eu morava. Tinha todos os meus dados. Fiquei parado, encarando a tela, relendo a mensagem sem acreditar. Beck, do meu lado, olhava os pneus e tremia. Ryan, me desculpa, ela murmurou. Isso tudo é culpa minha. Antes que eu pudesse responder, as mulheres que estavam no chá de bebê começaram a sair da casa e se juntaram na garagem, formando uma espécie de círculo protetor ao nosso redor. Blake veio abrindo caminho, já falando no celular. Sim, precisamos de uma viatura aqui na 4782 Maple Street, avisou. Houve dano ao patrimônio e ameaças. Eu continuava olhando para os pneus, cada um cortado com perfeição. 4 cortes em cada. O Richard fez questão de garantir que eu não conseguisse sair dali. Ao nosso redor, as mulheres conversavam todas ao mesmo tempo. As vozes misturavam preocupação e indignação. Uns 15 minutos depois, uma policial chegou. Era jovem, devia ter um pouco mais de 20 anos, mas já parecia exausta. Tirou fotos dos pneus, anotou tudo, mas pela expressão dela dava para ver que no fundo não ia adiantar muito. Então, ele te ameaçou por mensagem e ainda danificou sua propriedade? Ela conferiu as anotações. Mas você chegou a ver ele cortando os pneus? E quem mais seria? Lauren retrucou. Ele literalmente acabou de sair daqui depois de ameaçar todo mundo. A policial suspirou. Sem provas de que foi ele mesmo e sem agressão física, não tem muito o que a gente possa fazer. As ameaças precisam ser mais claras. Falar a gente se vê em breve, tecnicamente, não é ameaça de violência. Todo mundo começou a falar junto. Alguém lembrou do que aconteceu no Natal. Outra mencionou o nariz quebrado. A policial só balançava a cabeça. Ele machucou alguém hoje? Agora? Perguntou. Então ele tem que machucar alguém primeiro? É isso que você está dizendo pra gente? A voz da Blake saiu afiada. Me desculpem, mas é assim que funciona a lei. Vocês podem tentar uma medida protetiva. A gente já tentou, Beck murmurou. O advogado dele conseguiu cancelar. Disse que eu estava querendo me vingar por causa da gravidez. No fim, a policial foi embora depois de me entregar um número de ocorrência para acionar o seguro. Ficamos todos parados na garagem, sem saber direito o que fazer. Lauren quebrou o silêncio. Vamos te levar até seu apartamento. Você precisa pegar suas coisas. Eu não posso pedir isso para vocês. Você não está pedindo. Samantha me cortou. A decisão já foi tomada. Vamos. Quando fui sair, Beck segurou meu braço. Você não pode voltar lá para ficar. Ele sabe onde você mora. A mãe dela concordou. Hoje você dorme aqui. O quarto de hóspedes está pronto. Eu quis argumentar, dizer que aquilo não era problema meu, que já tinha feito mais do que o suficiente. Mas quando olhei pro rosto da Beck e vi o medo, entendi que não tinha mais volta, não dava para sair de fininho agora. Fomos até meu apartamento em silêncio. Lauren dirigia. Samantha cuidava dos retrovisores para ver se alguém seguia. Meu prédio parecia igual de sempre, mas o clima era outro, carregado e perigoso. Seja rápido, Lauren avisou. Entra e sai. Subimos de escada porque a Samantha disse que elevador vira armadilha. Se o Richard aparecesse, não teria saída. Joguei umas roupas na mochila, peguei o notebook, carregador, papéis do trabalho, tudo com as mãos tremendo de raiva e medo. Não era justo eu ser o lado que tem que fugir. Quando estávamos saindo, o Sr. Chen, meu vizinho, apareceu na porta. Tudo certo, Ryan? Essas moças são suas amigas? Tá tudo bem, menti, mas logo voltei atrás. Aliás, se aparecer um cara cheio de tatuagem no pescoço perguntando por mim, liga pro 190. O rosto do Sr. Chen ficou sério. Deu problema? Talvez. Só se cuida, tá? Quando voltamos pra casa da Blake, sentamos todos em volta da mesa da cozinha, como se estivéssemos planejando uma guerra. Beck mexia no celular procurando mensagens do Richard, cada uma pior que a outra. Olha essa aqui! Mostrou exibindo uma mensagem de 3 semanas atrás com uma foto dela no supermercado. Belos melões você está comprando. E essa, outra foto, dela na consulta médica. Espero que o bebê esteja saudável. Seria uma pena se algo acontecesse. Blake pegou uma pasta grossa e largou na mesa, fazendo um barulho pesado. Boletins de ocorrência, explicou. 2 anos de denúncia, de nada adiantou. Fui folheando. Ameaça, perseguição, dano ao patrimônio, descumprimento de medida protetiva. Mal dava para acreditar como eu, Ryan, tinha saído de alguém normal para estar no meio dessa situação horrível. O jeito que elas me puxaram quando viram minha bolsa de academia mostra o quanto estavam desesperadas. Em cada boletim, o carimbo. Sem providências, falta de provas. Ele sabe exatamente até onde pode ir, explicou Blake. Nunca passa do que pode ser processado e sempre arruma alguém para servir de álibi. Já eram 9 horas quando começamos a tirar as decorações do chá de bebê. As fitas rosas foram pro lixo, os balões estourados, a faixa de menina dobrada. Estranho guardar coisas que deveriam ser lembranças felizes. Blake lavava a louça e eu ajudava a secar. Você precisa entender uma coisa, ela disse baixinho. No incêndio que ele provocou, a Beck quase morreu. Ela só acordou por causa da fumaça. Se a colega de quarto não tivesse chegado antes do previsto, ela não terminou. Nem precisava. O perito disse que foi falha elétrica.
continuou. Mas a gente sabe. O Richard jurou que estava num bar com amigos. Todos confirmaram. Ele sempre tem alguém pra mentir por ele. Meu celular tocou, número desconhecido. Quase não atendi, mas Blake fez que sim com a cabeça. Alô? Ryan? Amigão? A voz do Richard era de quem tenta ser simpático, como se a gente fosse amigo de infância. Acho que começamos mal. Que tal conversarmos só nós dois, como homens? Olhei pra Blake, que já pegava papel e caneta. Coloquei no viva voz. Acho melhor não, Richard. Poxa, cara, você parece um sujeito razoável. Isso tudo é um grande mal-entendido. Eu e a Beck temos uma história, sabe? Às vezes casal briga. Vocês não são mais um casal. Já faz 10 meses. A voz dele ficou mais dura. Foi isso que ela te disse? Aposto que também falou que o bebê não é meu. O teste de DNA já me disse isso. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois soltou uma risada seca, nada engraçada. Esses testes erram. Laboratório erra. Mas a gente pode resolver tudo. Que tal amanhã? Um café? Sei que você gosta daquele lugar na Rua Terceira. Meu estômago virou. Ele sabia até onde eu tomava café. Tô desligando, Richard. Tudo bem. A gente se fala em breve. Bem em breve. A ligação caiu. Blake anotou o número, a hora, cada detalhe. Meia hora depois, Beck apareceu de pijama, segurando a barriga. Não consigo dormir. O bebê tá fazendo ginástica. Sentou devagar no sofá, visivelmente acabada. Não só pelo dia, mas pelo cansaço acumulado de meses vivendo tudo aquilo. Desculpa você ter se envolvido nisso, ela falou. Não é culpa sua. Ela até riu, mas era um riso amargo. A escolha foi minha. Fiquei com ele mesmo depois da primeira vez que me bateu. Blake tentou dizer algo, mas Beck continuou. Depois ele chorou, se ajoelhou, pediu perdão, disse que era por causa do estresse da missão e que ia procurar ajuda. E eu acreditei. Ela passou a mão na barriga. Dava pra ver o bebê mexendo. No começo, ele era um verdadeiro encanto. Me dava flores toda semana. Sabia direitinho o que falar. Eles sempre começam assim. Blake murmurou. O controle começou devagar. Beck continuou. Não gostava dos meus amigos, falava que minhas roupas eram provocantes demais, ficava irritado se eu demorava pra responder. Quando percebi, já estava presa nessa situação. No dia seguinte, acordei no sofá da Blake com ela falando ao telefone. Minhas costas estavam doendo, o pescoço duro, mas isso era o de menos. Blake andava de um lado pro outro, cheia de raiva na voz. Não, você não tá entendendo. Ele tá piorando. Ontem foi só o começo. Sim, eu espero. Ela tapou o telefone e me olhou. Era a advogada. Richard passou a noite mandando e-mails. E-mails pra todo mundo. Pro chefe da Beck, pra dona do apartamento dela, pros primos. Até achou amigos de escola no Facebook. Tá dizendo pra geral que ela é mentalmente instável, que não deixa ele ver o filho. Beck desceu as escadas devagar, uma mão nas costas. Ele tá tentando acabar com a minha vida. Quer que eu fique sem saída, a não ser voltar pra ele. Quando Blake conseguiu falar de novo com a advogada, ela confirmou o que a gente já sabia. É assassinato de reputação, Blake repetiu. Muito comum. Eles querem destruir a credibilidade dela antes de dar o próximo passo. Meio-dia, estávamos na delegacia. O detetive Jerome Dooley, já mais velho, devia ter uns 50 anos. Cabelo grisalho, cara cansada. Dava pra ver que já tinha visto histórias assim. Sr. Thompson, Sra. Martinez, ele disse lendo nossos relatos. Entendo a frustração de vocês, mas tecnicamente o Richard não violou nenhuma lei. Ele furou meus pneus. Falei, você tem prova? Testemunha? Filmagem? Ele me mandou mensagem logo depois com meu endereço. Isso é só indício, pode ser coincidência. Beck riu, mas sem nenhum humor. Coincidência, né? O detetive Dooley se inclinou. Olha, eu acredito em vocês. Trabalho com isso há 20 anos. Sei bem o tipo que ele é, mas a lei exige prova. Prova concreta. Instalem câmeras, documentem tudo. Então só vão fazer alguma coisa quando alguém se machucar de verdade. Beck completou. Eu sei, todo mundo fala isso. Sinto muito, mas é assim que o sistema funciona. A gente saiu da delegacia se sentindo pior do que entrou. Lauren estava esperando do lado de fora para levar a gente até o AP da Beck. Ela precisava pegar mais roupas, ainda mais com o bebê quase chegando. Mas, quando chegamos, a porta estava entreaberta. Não! Lauren falou quando Beck tentou segurar a maçaneta. Deixa que eu vejo primeiro. Lauren abriu a porta com o pé. À primeira vista, parecia tudo normal. Cozinha limpa, sala em ordem, mas aí Beck travou. Em cima do travesseiro dela, uma botinha rosa minúscula, igualzinha às do chá de bebê do dia anterior. Ele entrou aqui, Beck sussurrou. Tem uma cópia da chave. Entrou no meu quarto. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas todo mundo sabia o que iam dizer. Nenhuma porta arrombada, nada roubado, nada quebrado, só a botinha no travesseiro. Ele tá me mostrando que pode chegar até mim quando quiser. Beck falou saindo do quarto de costas. Blake chamou um chaveiro e a gente ficou esperando no corredor. 3 horas e R$500 depois, todas as fechaduras estavam trocadas. O chaveiro, um senhor chamado Frank, balançou a cabeça enquanto trabalhava. Terceira vez só essa semana, disse. Tem muita mulher com problema de ex por aí. Agora? Blake perguntou. Ah, sempre teve, né? Mas parece que tá piorando. Tem homem que não aceita um não. Tentei voltar ao trabalho no 4º dia,
achando que a rotina podia ajudar. Mas quando entrei no escritório, meus colegas me olharam estranho. Ryan, minha chefe Janet me chamou. Teve uma visita ontem. Meu estômago gelou. Disse que era pai do bebê da sua namorada, que você sequestrou ela. Parecia bem preocupado. Janet, eu posso explicar. Ela ergueu a mão. Não precisa de detalhes. Mas seja lá o que esteja acontecendo na sua vida, não pode misturar com o trabalho. Ele fez um escândalo. A segurança teve que tirar ele daqui. Sinto muito. Ele é perigoso. É o ex da minha namorada. Quer uns dias para resolver? Eu queria dizer que não. Que precisava mesmo era do trabalho para tirar a cabeça disso. Mas dava para perceber que ela queria que eu ficasse afastado. Talvez uns dias. Naquela noite, Beck me ligou chorando. Um homem, dizendo ser marido dela, tinha ligado para todos os médicos para cancelar as consultas. Tô de 8 meses, ela soluçava. Preciso dessas consultas. O bebê pode nascer a qualquer momento. Blake passou horas ao telefone procurando novos médicos e explicando tudo. A maioria até entendia, mas ficavam com medo. Uma recepcionista até admitiu que já tinham tido problemas com um ex-agressivo antes. A gente pode atender, mas ela vai ter que usar outro nome, por segurança, explicou a recepcionista. 5º dia. Eu estava na cafeteria de sempre, tentando me sentir normal por 1 hora, quando Richard apareceu e sentou bem na minha frente, sorrindo como se fosse nosso amigo. Ryan, ele disse, se ajeitando no banco. Finalmente a gente conversa. Segurei firme na xícara, mas tentei manter a calma na voz. Você precisa ir embora. Lugar público, país livre. Ele pegou o celular e começou a mostrar fotos. Sabe, pesquisei sua vida. Formado em Berkeley, bom emprego na Morrison Tech, ficha limpa. As fotos eram minhas, no trabalho, na academia, pegando correspondência ontem de manhã. Por que você vai jogar tudo fora por uma mulher que nem conhece direito? Ele continuou com as fotos. Você na casa dos seus pais no Natal passado. Lugar bonito, subúrbio, cerca branca. A ameaça era clara. Ele sabia da minha família. Você tá reunindo provas do próprio crime de perseguição, falei, tentando soar mais calmo do que estava. Obrigado pela evidência. O sorriso dele sumiu. Evidência? Você acha que a polícia liga? Acha que alguém tá preocupado com um desconhecido querendo bancar o herói? Ele se inclinou. Fiz 4 missões no Afeganistão. Sabe o que aprendi? Que o sistema não funciona, que as regras não servem pra nada. O que conta é quem está disposto a ir mais longe. Isso é uma ameaça? É um aviso. Vai embora agora, Ryan. Essa confusão não é sua. Ela não é sua namorada. Esse bebê não é seu. Você é só um cara que se meteu numa história que nem entende. Entendo-o bastante. Ele deu uma risada. Não, você não entende. Eu e a Beck temos uma história. São 4 anos juntos. Não é assim que termina. Agora ela tá perdida, é coisa da gravidez. Os hormônios mexem com tudo. Ela vai voltar, sempre voltam. O teste de DNA diz... Teste também falha. Laboratório compra, qualquer coisa. Você realmente acredita que esse bebê não é meu? Levantei. Por mim acabou. Senta, ele mandou, com a voz mudando, mais dura. Ainda não terminei. Já terminou sim. Saí dali sentindo o olhar dele grudado em mim. Quando cheguei no carro, minhas mãos tremiam. Fiquei sentado 1 minuto, tentando respirar fundo e me acalmar. Aí liguei pra minha advogada. Ele acabou de me procurar, falei. Fez ameaças, falou da minha família. Você gravou alguma coisa? Nem pensei nisso. A partir de agora, grave tudo. Cada conversa, cada encontro. Mas fique esperto, ele não é bobo. Já usou esse tipo de coisa antes. Como assim antes? Fui atrás de uns registros. Outra ex-namorada, 2 anos atrás. Ela fez várias denúncias, mas depois desistiu de tudo e se mudou pro Oregon. E aí, oficialmente não quis levar adiante. Fora dos autos, ela estava morrendo de medo. 3 dias depois, fui com a Beck conhecer o novo médico dela. Saber que o Richard conhece o lugar onde o Ryan costuma tomar café me faz pensar há quanto tempo ele observa todo mundo. Aqueles flagrantes da casa dos pais do Ryan já não pareciam mais só curiosidade. Esse cara investigou mesmo alguém que, teoricamente, conheceu só no chá de bebê. A sala de espera estava cheia de casais felizes esperando, e a Beck apertou forte minha mão quando um homem alto entrou. Fica tranquila, sussurrei. Não é ele, mas entendi o medo dela. Qualquer porta se abrindo, qualquer passo atrás parecia ser o Richard. O médico mediu a pressão da Beck 3 vezes de tão alta. Você precisa relaxar, isso não faz bem nem pra você nem pro bebê, ele recomendou. A Beck quase riu, como se fosse possível relaxar. Tá tudo bem em casa? Ele perguntou. A gente se olhou. Como explicar? É complicado, Beck respondeu. Naquela noite, no 8º dia, o oficial de justiça bateu na porta da Blake. Eram papéis. Richard estava entrando na justiça pedindo a guarda, dizendo que a Beck era incapaz de cuidar do filho. Blake leu cada folha e foi ficando cada vez mais vermelha. Tá dizendo aqui que ela é instável, que está impedindo ele de ver o filho, que mora com um desconhecido violento. Violento? Perguntei. Nunca encostei nele. Ele tá distorcendo tudo. Alegou até que você agrediu ele no chá de bebê. Blake jogou os papéis longe. Ele tá usando o sistema contra a gente, empurrando a gente pra uma briga judicial enquanto persegue por fora. No 9º dia,
Voltei ao meu apartamento para pegar umas coisas. O Sr. Chen me parou no corredor. Aquele homem apareceu aqui ontem, sussurrou. O das tatuagens no pescoço. E o que ele queria? Perguntou de você. Disse que era irmão da sua namorada, que estava preocupado com ela. Não falei nada. Só Ryan. Fique esperto. No 11º dia, tudo desandou de vez. Lauren me ligou desesperada. O Richard apareceu no meu trabalho, fez um escândalo na recepção. Ele gritou para todo mundo ouvir que eu estava escondendo a namorada grávida dele. O pessoal da segurança botou ele para fora, mas meu chefe ficou uma fera. 1 hora depois, a Samantha mandou mensagem. Ele tinha ido até a academia dela, falando pra todo mundo que ela fazia parte de uma conspiração pra afastar ele do filho. Ele tá botando todo mundo do chá de bebê na mira, Beck comentou quando soube. Quem me ajudou agora tá pagando junto. Naquela noite, todo mundo acabou na casa da Blake. Eu, Beck, Blake, Lauren, Samantha. Tentamos jantar como se estivesse tudo normal até que veio o estrondo. O vidro da sala estourou. Depois outro. E mais um. Tijolos voando pelas janelas. Abaixem! Gritei, puxando a Beck pro chão. Mais barulho. Estouraram as janelas da frente, depois a da cozinha. Estilhaço pra todo lado. Beck só sabia proteger a barriga chorando. Blake ligava pro 190. E do nada, silêncio. Só o barulho do motor de uma caminhonete arrancando e os pneus cantando longe. Todo mundo bem? Perguntei, ajudando a Beck a levantar. Ela cortou a mão no vidro, mas foi leve. Todo mundo tremia. A sala virou um caos. Vidro e tijolo por todo o canto. A câmera do vizinho pegou tudo. A caminhonete do Richard, bem nítida. Ele jogando os tijolos e depois indo embora. Agora sim, disse a Blake quando a polícia chegou. Agora a gente tem uma prova de verdade. O detetive Dooley foi lá ver a destruição. Vamos prender ele amanhã cedo, avisou. Isso é vandalismo pesado, agressão. Passou muito do limite. Mas a gente já sabia que ele ia pagar fiança e sair. Sabia que não tinha acabado. Aquela noite ninguém dormiu. Blake ficou varrendo o vidro até 3 da manhã, mesmo a gente pedindo pra parar. Beck dormiu no quarto de hóspedes, com toalha na porta pra não sentir o cheiro do vidro quebrado. Eu fiquei no sofá, ouvindo cada carro passando, imaginando se o Richard ia voltar pra terminar o serviço. No dia seguinte, às 10, o detetive Dooley ligou. Pegamos ele no trabalho. Virou um show. Depois, ficamos sabendo que o Richard fez questão de todo mundo ver ele sendo levado algemado, gritando que era vítima, que era tudo armação, policial corrupto. A fiança era $5.000. A mãe dele pagou. 1 da tarde já estava solto. 3 horas de paz. Só isso. Às 4, a caminhonete dele passou devagar em frente à casa da Blake. Vidro abaixado, som alto. A ordem judicial dizia que ele não podia chegar a menos de 150 metros, mas a rua ficava exatamente a 152 metros. Richard sabia disso, tinha medido. A semana arrastou desse jeito, ele testando todos os limites. Estacionava do lado de fora, sempre na beirada da lei. Aparecia nos lugares logo depois da gente sair. Cada atitude, tudo calculado. No 19º dia, chegou o tribunal da guarda. Beck vomitou de nervoso 2 vezes naquela manhã. A barriga já enorme, mal cabia atrás da mesa. Richard apareceu de terno e gravata, cabelo arrumado, bancando o pai preocupado. A advogada dele era uma senhora calejada nesses processos. Ela montou uma história que me embrulhou o estômago. Meu cliente está sendo impedido de ver o próprio filho, ela alegou. A senhora Martinez colocou um desconhecido no lugar de pai para afastar o verdadeiro pai do bebê. O juiz, já cansado, devia ter uns 60 anos, me olhou. Há quanto tempo você conhece a senhora Martinez? Nos conhecemos na faculdade, meritíssimo. Nos reencontramos agora, faz pouco. A advogada do Richard se agarrou nisso. Pouco tempo? 2 semanas, então. Esse homem conheceu a ex-namorada grávida do meu cliente, tem só 2 semanas e já se enfiou na casa dela. Eu não estou morando lá. Ele está sim, ficando na casa da mãe dela, tentando bancar o bom moço, confundindo a cabeça do filho do meu cliente. O juiz decidiu que só haveria teste de paternidade depois do nascimento e visitas supervisionadas, caso o Richard fosse o pai. Depois, a Beck saiu correndo pro banheiro e eu ouvi ela vomitando de novo. Blake fazia carinho nas costas dela enquanto ela chorava sem parar. Ele vai ter acesso ao meu bebê, ela repetia sem acreditar. Depois de tudo isso, vão deixar ele chegar perto. 2 dias depois, o detetive Dooley me sugeriu procurar outro lugar para ficar. Sua presença só piora a situação, ele disse. O Richard te enxerga como inimigo. Se você sair de cena, talvez ele recue. Fui então para um hotel de beira de estrada, bem simples, R$ 40 a diária, cheiro de cigarro impregnado, mais longe da casa da Blake. Beck me mandava mensagem o tempo todo, nervosa. Qualquer barulho deixava ela em alerta. Qualquer carro podia ser ele chegando. No 22º dia, Richard começou uma campanha online. Postou no Facebook dizendo que estava sendo impedido de ver o filho. Botou fotos antigas com a Beck sorrindo na praia. Isso aqui era a gente antes dela surtar, ele escreveu. Agora não me deixa nem sentir o bebê chutando. Gente desconhecida começou a comentar atrocidades, chamando a Beck de egoísta, cruel,
acusando ela de usar a criança como arma. Lauren e Samantha denunciavam tudo, mas o Facebook devolvia sempre que não tinha quebra das regras. No 25º dia, às 3 da manhã, meu telefone tocou. Era a Blake, quase sem voz de tanto nervoso. Ela entrou em trabalho de parto. Estamos indo para o hospital memorial. Joguei qualquer roupa e saí dirigindo. Certeza que passei do limite de velocidade. Cheguei na maternidade e encontrei todo mundo na sala de espera. A Becky apertava forte a mão da Blake entre uma contração e outra. Parecia tão novinha, tão assustada. Você veio, ela sussurrou. Claro que vim. 1 hora depois, Richard apareceu. Dava para ouvir ele berrando no corredor, exigindo entrar na sala de parto. É meu filho! Eu tenho direito! A segurança manteve ele afastado na sala de espera, mas a voz dele ecoava pelo hospital. A pressão da Becky subiu tanto que as enfermeiras ficaram em alerta. Levaram a gente para uma sala mais isolada, mas ainda assim dava para ouvir ele gritando, falando em direitos de pai, discriminação. Cassandra nasceu às 9h23 da manhã, enquanto Richard fazia uma live da sala de espera. Estão me impedindo de ver minha filha nascer, ele dizia no telefone. É isso que os pais enfrentam na América. Quando a segurança tentou barrar ele na entrada da maternidade, ele empurrou os caras e entrou à força. Chegou até a janela do berçário, até 3 seguranças conseguirem tirar ele dali. Becky segurava a Cassandra com tanta força, as lágrimas rolando. Mas não era de alegria, era puro medo. No dia seguinte, Richard entrou com um pedido de guarda emergencial. O advogado dele alegou que era abuso não deixar o pai ver a filha recém-nascida. O juiz, diferente do anterior, mandou fazer imediatamente um teste de paternidade. Tiraram sangue da Cassandra com menos de 30 horas de vida. Becky chorava enquanto furavam o pé minúsculo da bebê. O resultado ia demorar 1 semana. Saímos do hospital no 28º dia, com Richard parado na caminhonete no estacionamento. Tudo dentro da lei. Era lugar público. Ele acenou quando passamos de carro, com o mesmo sorriso frio do café. A casa da Blake parecia outra com um bebê ali dentro. O choro da Cassandra de madrugada, cheiro de fórmula, roupinha espalhada por tudo quanto é lado. Eu ia todo dia ajudar, levava compras, ficava com a Cassandra enquanto a Becky tomava banho, fazia o que precisassem. No 35º dia, saiu o resultado do primeiro teste. Richard não era o pai. Achamos que tudo tinha acabado. Ingenuidade nossa. O advogado dele entrou com outra petição no mesmo dia, dizendo que o teste foi adulterado, que a cadeia de custódia tinha sido quebrada e exigiu um exame independente num laboratório escolhido pelo Richard. O juiz, já de saco cheio, concordou. Como isso é possível? Becky perguntou para a advogada, desesperada. O exame provou que ele não é o pai. Ele tem direito de contestar o resultado. A justiça sempre tende a favorecer o possível pai, até mesmo quando o cara é perigoso, principalmente nesses casos. Ninguém quer ser acusado de preconceito. Richard sabia direitinho como manipular o sistema. Passava de carro pela casa da Blake 6 vezes por dia, sempre devagar, sem passar do limite que configuraria perseguição. Aparecia no supermercado logo depois que a Becky saía. Tudo coincidência, sempre dentro da lei. No 38º dia, apareceu no meu trabalho com 2 brutamontes. Não barraram as portas, mas ficaram perto o bastante para incomodar. Só quero conversar, Richard disse de mãos para cima, como se fosse tudo tranquilo. Meus colegas ficaram observando atrás do vidro da sala de reunião. Mandei mensagem para Becky chamar a polícia enquanto enrolava Richard com qualquer papo. Sobre o tempo, futebol, qualquer coisa para ganhar tempo. Você sabe que ela tá te usando, né? Richard soltou. Assim que isso acabar, ela vai te descartar. Você não passa de figurante. Os amigos dele se aproximaram, não chegaram a me encostar, mas estavam tão perto que dava pra sentir cheiro de cigarro neles. Fico pensando se a sugestão do detetive Dooley pra Ryan sair ajudou em alguma coisa ou só piorou tudo. Será que o Richard ficou mais corajoso sem o Ryan ali pra proteger as meninas? A polícia chegou bem na hora em que um deles encostou a mão no meu ombro. No fim, não deu em nada. Ninguém foi preso. Só mais um mal-entendido. Minha chefe me chamou pra conversar depois. Isso precisa acabar, ela disse. Eu sinto muito, mas não podemos ter esse tipo de problema no trabalho. Tira uma licença ou procura outro emprego. No 39º dia, saiu o segundo teste de paternidade e de novo ficou provado que Richard não era o pai da Cassandra. O advogado dele ainda tentou reclamar da cadeia de custódia, mas dessa vez o juiz perdeu a paciência. Sr. Thompson, já foram feitos 2 testes diferentes. Ambos confirmam que o senhor não é o pai biológico. Qualquer nova petição sobre esse assunto e o senhor vai responder por desacato. Richard levantou tão rápido que a cadeira tombou. O advogado tentou acalmar ele, murmurou algo, e eles saíram. Richard batendo a porta do tribunal com tanta força que o oficial foi atrás. Naquela noite, picharam a casa da Blake com ofensas horríveis contra Becky. As câmeras de segurança, do nada, pararam de funcionar 1 hora antes. Cassandra chorou a noite inteira, sentindo o clima pesado. Talvez eu deva deixar ele ver ela, Becky falou derrotada logo cedo. Vai que, se eu ceder, ele desiste. Você não pode negociar com gente assim,
falei. Nunca vai ser suficiente. No 40º dia, o detetive Dooley apareceu. O Richard está ficando cada vez mais agressivo. Homens assim, quando se veem encurralados, são capazes de tudo. Vocês deviam pensar em sair daqui, sugeriu alguém. Eu não tenho pra onde ir, respondeu Becky. Acabei de ter um bebê, sem dinheiro, sem trabalho. Então fiquem mudando de hotel. Não parem no mesmo lugar. Naquela noite, a mãe do Richard ligou, chorando. Blake pôs no viva voz. Ele está bebendo, ela soluçava. Diz que, se não pode ter a família dele, ninguém vai ter. Tenho medo do que ele pode fazer. Arrumamos as malas naquela mesma noite e achamos um hotel a uns 30 quilômetros, que aceitava pagamento em dinheiro, sem fazer perguntas. No 43º dia, Lauren ligou com uma notícia ruim. O Richard conseguiu a lista de convidados do chá de bebê com o pessoal do salão, dizendo que queria fazer uma surpresa para Becky. Agora, todo mundo daquele dia começou a receber ligações. Apareceram carros estranhos nas ruas de quem esteve lá. Roubaram a bolsa de academia da Samantha do carro dela. A mulher que segurou o taco de golfe teve os pneus cortados. Ele está se vingando de todo mundo que me ajudou, lamentou Becky. A culpa é minha. Não se esquecendo o dia, às 2 da manhã, o alarme de incêndio do hotel disparou. O pessoal saiu correndo pro estacionamento de pijama sem entender nada. No meio daquele caos de crianças chorando e cachorro latindo, Richard apareceu do lado da Becky. Bebê lindo, ele disse, passando a mão na cabeça da Cassandra, e sumiu logo em seguida, misturando-se à multidão. A segurança do hotel não tinha registro dele, nem as câmeras pegaram nada, mas a gente sabia que ele tinha estado ali. Queria deixar claro que podia chegar perto delas em qualquer lugar. Aquela manhã decidi tomar uma atitude. Liguei direto para o Richard, finalmente pronto para conversar de homem para homem. Ele atendeu de primeira. Me encontra no Parque Riverside, 2 da tarde, só eu e você. Olha só, criando coragem, hein, herói? Só não esquece de ir sozinho. Não contei nada pra Becky. Ela ia tentar me impedir, mas era preciso mudar alguma coisa. Não dava pra continuar daquele jeito. Às 2 em ponto, sentei numa mesa de piquenique no meio do parque, cheio de gente em volta. Richard chegou, trouxe 2 amigos mesmo tendo prometido ir sozinho. Precaução, disse, sentando de frente pra mim. Seguinte, você desaparece da vida deles e para de bancar o pai. Eu deixo a Becky em paz até ela perceber que precisa de mim. Mulher sempre volta quando tem filho, acabam precisando de ajuda. E se eu não topar? Aí as coisas pioram. Sei onde seus pais moram, lá em Modesto, casa bonita. Sua irmã dá aula pra 3ª série, né? Turma cheia de criança fofa. Peguei o celular e mostrei que estava gravando. Acabou de ameaçar minha família, tá tudo aqui. Os amigos dele tentaram pegar o telefone, mas me afastei. As pessoas ao redor começaram a perceber a confusão. Você se acha esperto? O rosto do Richard ficou vermelho. Essa gravação não serve pra nada. Conheço juiz, advogado, sei como o sistema funciona. Talvez, mas já serve pra acusação de perseguição, junto com tudo o que você já fez. Aquela noite entreguei a gravação pro detetive Dooley, que ouviu 2 vezes anotando tudo. Juntando com as outras provas, talvez fosse suficiente para conseguir uma acusação formal. Ia ser preso na manhã seguinte. Não contei nada pra Beck, não queria animar ela à toa se algo desse errado. Estávamos num hotel diferente, mais perto do centro. Becky e Cassandra dormiam na cama e eu no chão, perto da porta. Por volta das 3 da manhã, escutei um barulho na porta que ligava nosso quarto ao do lado. A fechadura girou, a porta abriu e Richard entrou, segurando a mesma faca do chá de bebê, aquela que a Becky usou para cortar o bolo no dia em que ele apareceu. Becky gritou, abraçando a Cassandra. Richard partiu para cima delas. Eu me joguei nele de lado e caímos em cima do móvel da TV. A faca voou longe. Ele era forte, treinado, mas eu era maior e estava lutando pelo que importava. Rolamos no chão, trocando socos, quebrando os móveis. Ele conseguiu me agarrar pelo pescoço, mas dei uma joelhada na barriga dele. A segurança do hotel entrou correndo bem na hora em que Richard pegou a faca outra vez. 3 caras o puxaram de cima de mim. Ele gritava, falava dos direitos dele, da filha, que tínhamos roubado a vida dele. A polícia chegou em minutos. Dessa vez foi diferente. Invasão, agressão armada, tentativa de sequestro, tudo registrado pelas câmeras do hotel. Acabou mesmo? Becky perguntou tremendo, segurando forte a Cassandra enquanto prestava depoimento. Ele não pode pagar fiança agora? Dessa vez não, respondeu o detetive Dooley. Agora ele vai ficar preso. Dia 81, julgamento do Richard. O tribunal estava lotado de mulheres. Não só do chá de bebê, mas várias outras que já conheciam ele. Uma ex-namorada dele, de 2 anos atrás, veio do Oregon só para testemunhar. Contou os meses que passou sendo perseguida, que teve que largar tudo para conseguir fugir dele. Uma a uma, as mulheres foram contando suas histórias. Sempre igual. No começo ele era encantador, depois começava a controlar. Ficava violento quando tentavam sair.
Lá estava o Richard, de macacão laranja, irreconhecível, já bem diferente daquele pai preocupado. O advogado tentou argumentar problemas mentais por causa do serviço militar, mas o juiz não aceitou. 8 anos de prisão. Beck chorou de alívio quando saiu o veredito. Cassandra dormiu o tempo todo, segura no bebê conforto, sem ideia do que estava acontecendo. Dia 95, eu estava de mudança para um apartamento novo. O antigo, depois de tudo, parecia contaminado, só de saber que o Richard tinha estado lá vigiando a gente. Beck e Cassandra foram ajudar a desempacotar. Foi meio estranho. A gente ficou próximo por causa da crise, e agora ela tinha acabado. Você salvou nossas vidas! Beck falou com a Cassandra no colo, enquanto eu montava uma estante. Não sei nem como te agradecer. Não precisa agradecer. Preciso sim, você não era obrigado a nada disso. Podia ter ido embora no primeiro dia. Não, respondi. Não podia. Ficamos um tempo em silêncio, até que a Cassandra esticou os braços para mim, do colo da mãe. Peguei ela no colo, e na mesma hora, ela agarrou meu nariz, rindo. Ela gosta de você, Beck disse baixinho. Dia 125. Beck me mandou um vídeo da Cassandra rindo de alguma coisa na TV. A gente vinha se falando mais, mensagens de coisas do dia a dia. Ela comentou que finalmente estava conseguindo dormir a noite toda. Foi aí que percebi que sentia falta das duas, mais do que imaginava. Quer tomar um café um dia desses? Mandei mensagem. Quando conseguir uma babá, eu adoraria, ela respondeu. Dia 140. Encontrei com elas no supermercado. Primeira vez que a gente se viu sem combinar. Cassandra estava no carrinho brincando com um brinquedinho e quando me viu já estendeu os bracinhos querendo colo. Ela lembra de você, Beck disse sorrindo. Ela não faz isso com qualquer um. A gente acabou indo às compras juntos, sem nem planejar, conversando sobre coisas simples. O tempo, um filme que ela queria assistir, como a Cassandra estava começando a engatinhar. Foi tudo tão leve, tão natural. No caixa, a atendente comentou, sua filha é uma gracinha. Nem nos preocupamos em corrigir. No dia 147, foi o primeiro aniversário da Cassandra, dessa vez na casa do Blake, com uma alegria genuína, sem aquela nuvem de medo. A sala estava cheia de pessoas que depois de tudo o que vivemos, viraram família. Lauren e Samantha estavam lá, junto com outras mulheres daquele chá de bebê horrível. Agora você faz parte da família, o Blake falou, me dando um abraço apertado. Depois de tudo, você é um dos nossos. Nesse dia, a Cassandra deu seus primeiros passinhos, indo de um lado para o outro entre eu e a Beck, enquanto todo mundo vibrava, tirava foto, comemorava. Por um momento parecia a festa feliz que sempre deveria ter sido. Até que o celular da Beck tocou. Era uma ligação da prisão. Ela olhou a tela e rejeitou na hora. Ele não vai estragar esse dia, falou. No dia seguinte, o detetive Dooley me ligou. O Richard tinha se machucado numa briga lá dentro. Tentou peitar o preso errado e acabou na enfermaria. Ia se recuperar, mas ia passar um tempo na solitária. Difícil sentir pena dele, comentou o Dooley. E realmente era, mas no fundo, senti um certo alívio, pensando que talvez ele finalmente estivesse entendendo que tudo tem consequência. No dia 178, eu e a Beck estávamos namorando oficialmente. Foi acontecendo aos poucos, a partir de tudo que passamos juntos, mas virou algo real. Agora a Cassandra me chamava de Rai Rai, abria os bracinhos sempre que eu chegava. A gente mal falava do Richard, mas a sombra dele ainda rondava. Era no jeito da Beck de conferir a porta 2 vezes, de ficar tensa quando passava um caminhão parecido com o dele de espalhar spray de pimenta pela casa. Será que um dia passa? Ela me perguntou numa noite. O medo? Não sei, respondi, falando a verdade. Mas vai ficando menor. 2 semanas depois dessa conversa sobre medo, descobrimos que o Richard não tinha desistido da gente. Não diretamente, mas agora usava a mãe para se meter. O oficial de justiça bateu na porta do apartamento novo da Beck numa terça de manhã. Cassandra estava no café, toda lambuzada de banana amassada. Quando ouviram a batida, Beck pensou que era alguém da manutenção. Beck Martinez? O homem perguntou. Sou eu. Ele entregou os papéis. Você foi citada. Ela me ligou na mesma hora, voz trêmula. A mãe do Richard tá me processando por direito de avó. O timing não podia ser mais calculado. Justo quando elas começavam a se sentir seguras, a mãe dele apareceu com esse processo. Saber que ela ligava chorando pro Richard por causa da bebida tinha outro peso agora, sabendo que depois ela ia atrás dos nossos direitos. O objetivo era conseguir visita com a Cassandra. Fui pra lá na mesma hora. Os papéis estavam cheios de termos jurídicos, mas a mensagem era clara. A mãe do Richard dizia que tinha direito de ver a neta e que a Beck só negava isso por vingança. Mas os testes de DNA, falei folheando. O Richard nem é o pai. Ela está alegando laço afetivo, Beck explicou. Disse que comprou coisas, se preparou, já criou vínculo. Que vínculo? Ela nunca viu a Cassandra. Blake chegou um pouco depois com a advogada. Leram tudo, anotaram, debateram. Isso é assédio por procuração, disse a advogada. O Richard não pode processar da prisão, então está usando a mãe, mas não tem fundamento nenhum. Os testes de DNA são bem claros. 3 semanas depois,
o processo foi arquivado. O juiz mal deixou a mãe do Richard terminar de falar antes de encerrar tudo. Mas tivemos que comparecer, pagar a advogada, reviver aquele pesadelo todo. Mesmo atrás das grades, Richard ainda conseguia bagunçar nossas vidas. Depois disso, tivemos 6 meses relativamente tranquilos. Eu e a Becky entramos numa rotina: almoço de domingo na casa do Blake, levar a Cassandra no parque, noite de filme quando arrumávamos uma babá. Finalmente, estávamos construindo algo real, não mais baseado em crise. No dia 360, estávamos no Riverside Park, o mesmo onde eu tinha enfrentado o Richard. Cassandra dava pão para os patos, dava risada, vibrava a cada pato que se aproximava. Um homem veio andando do estacionamento na nossa direção. Era da altura do Richard, corpo parecido, até o jeito de andar lembrava. Becky ficou tensa na hora, agarrou a Cassandra e trouxe para perto. Eu avancei, ficando entre elas e o cara, já fechando o punho, mas aí ele gritou: "Tommy! Sarah, volta aqui!" 2 crianças passaram correndo na nossa frente para ir até ele. Só mais um pai no parque, nada de Richard. Eu e a Becky nos olhamos e começamos a rir. Não era uma risada feliz. Era aquele riso nervoso de quem percebe que o trauma ainda tá ali. Nossas mãos tremiam. Cassandra olhou sem entender porque a gente tinha parado de alimentar os patos. 6 meses de terapia e eu ainda faço isso, Becky comentou. Nós 2 ainda fazemos, lembrei. Mais tarde, depois que a Cassandra dormiu, conversamos sobre isso. Sobre como certos sons, motor de caminhão, porta batendo, ainda davam aquele susto. Sobre checar as trancas várias vezes. Talvez fosse um medo que nunca fosse embora de vez. Mas estamos melhorando, Becky disse. Mais devagar do que eu queria, mas estamos. 1 mês depois, percebi que queria casar com a Becky. Não era pelo trauma, nem pela crise que passamos juntos. Era porque ela cantava pra Cassandra todo santo dia, mesmo exausta. Porque ela fazia piada ruim, que mesmo assim me fazia rir. Porque eu admirava a força dela pra reconstruir a própria vida. Liguei pra Lauren e pra Samantha pra me ajudarem a planejar. O salão do chá de bebê, falei. Quero pedir ela em casamento lá. Isso é muito romântico ou muito estranho, Lauren brincou. Os 2, admiti. Mas foi lá que tudo começou, onde nossa história começou de verdade. O local tinha mudado de dono. O antigo vendeu depois de tanta confusão. O novo proprietário deixou a gente usar para uma reunião pequena. Falei pra Becky que era festa de um amigo. Ela ficou desconfiada, mas foi. Quando entramos, a sala estava cheia de rostos conhecidos. Todas as mulheres daquele chá de bebê terrível. Blake, Lauren, Samantha, todo mundo que ficou do nosso lado. O que é isso? Becky perguntou. Me ajoelhei no exato lugar onde ela abriu os presentes naquele dia, onde o Richard entrou e mudou tudo. A gente começou aqui com uma mentira, falei. 2 estranhas me pedindo pra fingir que era seu namorado, fingir que era o pai da Cassandra. Mas em algum momento deixou de ser fingimento. Nessa hora, a Cassandra veio tropeçando, achando que eu estava brincando. Ela se apoiou no meu ombro para não perder o equilíbrio. Eu te amo, falei olhando para a Becky. Amo a Cassandra. Amo a família que a gente conseguiu criar a partir de algo que era para ter acabado com a gente. Quer casar comigo? Ela disse sim, chorando. Todo mundo aplaudiu. Cassandra bateu palmas porque viu a galera batendo. Depois, já pediu um biscoito. Foi perfeito do jeito torto mesmo. A gente casou 3 meses depois. Uma cerimônia pequena na casa do Blake. A mesma onde, tempos atrás, tijolos atravessaram janelas e a gente se encolhia de medo. Agora, estava toda decorada com flores brancas e luzinhas. O Blake levou a Becky até o altar, já que o pai dela tinha partido fazia anos. Você salvou minha filha, ela sussurrou para mim no altar. Salvou as 2. Cassandra foi nossa daminha, mas na real, ficou jogando pétalas em todo mundo e rindo. Lauren e Samantha foram madrinhas da Becky. Meu colega da faculdade foi meu padrinho, ainda sem acreditar como eu fui de solteiro para casado e pai em 2 anos. Na hora dos votos, olhei para Becky e disse: prometo proteger você e a Cassandra, ficar entre vocês e qualquer perigo, ser o pai que a Cassandra merece e o marido que você precisa. Nos votos dela, Becky respondeu: você escolheu a gente sem precisar. Ficou quando era perigoso. Amou quando a gente estava em pedaços. Prometo te escolher de volta todos os dias. Até o celebrante se emocionou. A festa foi no quintal do Blake. Ninguém mencionou o Richard, mas a ausência dele quase dava para tocar. Segurança na porta, contratado pelo Blake só para garantir. O jeito como a Becky ficava tensa quando ouvia um barulho de carro na rua. O spray de pimenta no buquê. Mas apesar disso, era só felicidade. Cassandra dançando com todo mundo. Blake chorando de alegria. As mulheres do chá de bebê contando como me escolheram na rua. Ele parecia confiável, Lauren disse no brinde. Alguém que encara o problema. Acho que acertamos, completou. 2 anos e meio depois da condenação do Richard, recebemos a carta. Ele podia sair antes do tempo. Bom comportamento, tinha feito os cursos todos, tudo certinho no papel. Ele tá enganando eles, Becky disse, amassando a carta. Igual fazia comigo. Tivemos que depor de novo.
As outras vítimas também. A mulher do Oregon voltou. Outras 2 ex-namoradas que a gente nunca tinha visto apareceram. O tribunal estava cheio de mulheres que o Richard já tinha machucado. Cada uma explicou por que ele não podia sair. O jeito dele, o padrão, como ele tinha aprendido a manipular o sistema, em vez de mudar de verdade. Richard ficou só sentado, calado na dele, de macacão laranja, até parecia menor. A prisão tinha envelhecido ele, mas quando olhou para Becky, aquele olhar frio e raivoso era o mesmo. A mãe dele estava lá, encarando a gente com ódio. Quando negaram a liberdade condicional, ela se levantou. "Vocês acabaram com a vida dele!" gritou para Becky. "Ele te amava, só queria a família dele." Os seguranças tiraram ela dali, enquanto ela gritava que a gente destruiu o filho dela. Richard assistiu tudo com aquele mesmo sorriso tranquilo do café. Do lado de fora, as outras mulheres fizeram uma roda em volta de mim e da Becky. "Obrigada por conseguir impedir ele", uma disse. "Eu nunca consegui. A gente conseguiu juntas", Becky respondeu. Quando Cassandra começou a ir para a pré-escola, nossa vida parecia quase normal. Ela era segura, feliz, nem imaginava como tudo tinha começado. No primeiro dia, entrou correndo na sala, nem olhou para trás, pronta para o que viesse. "Ela é tão corajosa", Becky falou, olhando ela ir. "Puxou a você." Becky estava grávida de novo, dessa vez planejado. Todo mundo comemorando desde o começo, sem medo de contar, sem receio do chá de bebê. Blake fez tudo de novo na casa dela. Mesma sala, mas tudo parecia outro mundo. As janelas eram de vidro reforçado. Única coisa que lembrou o passado, mas de resto, só alegria. Lauren e Samantha estavam lá, claro. Viraram amigas de verdade, não só companheiras de crise. Aquele laço do dia difícil virou amizade de verdade. "Lembra quando a gente tirou o Ryan da rua?" Samantha disse, passando a mão na barriga da Becky. "Melhor decisão aleatória de todas." "Não foi aleatória", Lauren corrigiu. "A gente escolheu. Somos ótimas para julgar o caráter das pessoas." O chá de bebê foi uma delícia, sem drama, sem ninguém preocupada, ninguém segurando o taco de golfe como se fosse defesa, só as mulheres comendo bolo e brincando de adivinhar sabor de papinha. Quando alguém bateu na porta, só eu gelei. Era só a pizza que o Blake tinha pedido, mas aquele medo de vez em quando ia aparecer. Nosso filho nasceu 2 meses depois. Chamamos de Marcos. Cassandra ficou encantada. Queria segurar o irmão o tempo todo, dar mamadeira, mostrar os brinquedos dela. Marcos tinha 2 anos quando Cassandra começou a fazer perguntas mais complicadas. Ela tinha 5, era espertinha, percebia as coisas diferentes que os amigos comentavam. A gente estava ensinando ela a andar de bicicleta na rua de casa. Eu corria do lado, segurando o selim, quando ela parou de repente. "Por que o Marcos não tem outro pai?" perguntou. "A Emma da escola tem 2 pais, o antigo e o novo. Becky e eu já sabíamos que essa hora ia chegar. Conversamos com o terapeuta, mas na hora, todo o preparo parece inútil." Becky se abaixou, ficou na altura dela. "Você tem um pai", ela disse. "O melhor pai, porque ele escolheu te amar. Mas o Marcos não precisou ser escolhido? Criança percebe tudo. O Marcos nasceu depois que o papai e eu casamos", Becky explicou. "Você veio antes, mas o papai te amou tanto que resolveu ser seu pai, mesmo sem te conhecer." Cassandra pensou, depois sorriu. "Então eu sou especial porque fui escolhida?" "Isso mesmo", disse. Ela ficou feliz com a resposta. "Tá bom, posso andar mais de bicicleta?" Enquanto eu corria do lado dela de novo, segurando e depois soltando, vendo ela meio bambolear, mas seguir firme, pensei naquela época. 2 desconhecidos chamando meu nome. O desespero no rosto deles. E como dizer sim para aquele pedido maluco mudou tudo. Richard ainda pode pedir liberdade condicional em 3 anos. A mãe dele de vez em quando manda carta, mas a gente nem abre. O trauma sempre vai ser parte da nossa história. Mas vendo a Cassandra pedalar, rindo e me chamando pra ver, eu sabia que a gente venceu. O jeito da Cassandra perguntar por que o Marcos não tem outro pai mostra como as crianças percebem tudo à volta. Fico pensando se ela já vinha matutando isso faz tempo ou se só reparou enquanto aprendia a andar de bicicleta. Não porque o Richard foi preso, nem porque estamos seguros, mas porque conseguimos construir algo bonito a partir de tanta coisa ruim. "Papai, olha, sem as mãos!" gritou Cassandra, quase perdendo o equilíbrio. Corri para segurá-la como sempre faço, como escolhi desde o começo. Às vezes, a melhor família é justamente aquela que a gente constrói, mesmo que tudo tenha começado com um completo estranho pedindo para você mentir, fingir, se jogar em algo totalmente desconhecido. Eu faria essa escolha 1000 vezes se fosse preciso.